Olá, meu nome é Natália Machado e aqui o nosso propósito é ter bate-papos que a gente possa trazer mais leveza para a nossa vida, mesmo diante de todos os desafios, todos os contratempos. Até porque a vida é feita desses altos e baixos, desses movimentos, sempre vão existir os desafios. Porém, a gente pode sempre fazer uma escolha entre passar um perrengue por esses desafios, vamos dizer assim, ou a gente poder olhar e aprender a lidar com a gente mesmo, com os outros e com as situações ao nosso redor e, portanto, tornar nossa vida mais leve, né? Curtir mais a nossa jornada. E quando a gente fala nisso, não tem como a gente evitar falar do medo, porque o medo ele tá aí presente, né? Quem nunca sentiu medo aí, quem não sente medo, atire a primeira pedra. Então, a gente precisa aprender a olhar um pouquinho para esse medo, deixar de colocar ele para debaixo do tapete e olhar, fazer amizade com esse medo, vamos dizer assim, né? Para que a gente possa encará-lo de frente e superar esse medo e agir apesar do medo. E aí hoje, o que eu queria trazer aqui para você? Eu vi um post onde tinha um homem subindo a escada, assim, e ele parou no meio da escada. E o post fala o seguinte: você tem medo de dar o próximo passo. Então ele está nessa posição de medo, né? Parou, estagnou ali. Mas não seria mais assustador estar exatamente no mesmo lugar daqui a um ano? Então, olha que interessante, né? É um post que eu acho que retrata muito das nossas vidas. Quantas vezes a gente tem medo de dar o próximo passo para fazer alguma coisa que a gente quer, que lá no fundo a gente sabe que a gente quer, que seria bom para a gente. No entanto, a gente fica ali parada e a gente vê, passa um, dois, né? Passa, o tempo vai passando. Meu avô, o pai da minha mãe, costumava falar que o tempo passa do mesmo jeito. Então, aproveita, né? Porque ele vai passar. Então, você quer fazer alguma coisa hoje, não faz, mas o tempo vai passar. Você fala, puxa, nesse tempo eu podia, sei lá, ter aprendido uma língua nova que eu queria, enfim, poderia ter feito tantas coisas legais. Então, é muito mais aterrorizante se a gente for pensar assim, ficar no mesmo lugar, ficar estagnado, passar o tempo né, e nada. E a gente ficar ali parado no meio da escada, ou seja, parado na vida. Então vamos lá. Olha que paradoxo. A gente às vezes tem medo de mudar, certo? Porque é o desconhecido, vai, vou mudar. Mas a gente também não tem medo de ficar sempre igual. Muito louco. A gente tem medo, às vezes, de se relacionar com o outro, né? Ai, que medo de se relacionar, como que é? Sei lá, será que eu vou ser traída? Será que vai me enganar? Será que eu posso me doar? Mas também, por outro lado, às vezes a gente tem medo de ficar sozinha. Meu Deus, se eu ficar sozinha, se ninguém me quiser, e se, sei lá, ai, que medo da solidão. Às vezes a gente tem medo porque tá cedo demais. Ai, eu acho que ainda não tô preparada. Às vezes até com idade, às vezes, né, quando a gente é mais novinho assim, às vezes, ai, não, acho que não sei, ainda parece que tá cedo. Por outro lado, a gente também tem medo de estar tarde demais. Ah, agora já passou o tempo, agora já não dá mais tempo, agora, eu vou recomeçar agora, eu vou fazer isso agora. Então você vê que sempre fica esse contraponto, né? Às vezes medo da gente, das pessoas saberem quem a gente é, mas por outro lado, às vezes a gente fica com medo de não ser autêntica. Então, são muitos, assim, né? Fica essa briga. O fato é que se a gente quiser inventar aí uma desculpa, né, para colocar medo em tudo, a gente vai conseguir justificar essa justificativa de não fazer o que a gente poderia fazer por causa do medo. A gente vai conseguir encontrar esses motivos, né? Seja para um lado ou seja para o outro. E aí eu te pergunto, né? Medo de que você tem? Qual é o seu medo? Né? Você está de repente com medo de não fazer, por quê? Com medo de não criar alguma coisa, por quê? Com medo de não ir para tal lugar, por quê? Né? Qual é o seu medo? Isso aí, se quiser, coloca aqui nos comentários qual é esse medo que está paralisando você. E a gente pode pensar o seguinte, né? Olha só que interessante. O que mais impede a gente de crescer? O que mais impede a gente de realizar, de fazer, de colocar ação, de nos superar? Se a gente for ver, por trás disso vai estar um medo ali. Ou medo de não ser suficiente, não ser bom bastante, medo do que os outros vão pensar. Será mesmo que eu sou capaz? E se eu pagar mico? E se eu fracassar? Olha o tanto de medo, né? Então não dá para a gente ficar esperando
passar esse medo para que a gente faça. Porque senão a gente nunca vai fazer. Essa é a grande verdade. Todo mundo sente medo. Então, se você está sentindo medo hoje, então bem-vindo, você é humano. Isso não torna você uma pessoa fraca, não torna você uma pessoa menor do que ninguém, não torna você simplesmente humano, porque todo mundo sente medo. E não importa, qualquer coisa que você for fazer, qualquer coisa que você for tentar se superar, sair da sua zona de conforto, realizar aquilo que você não estava realizando, vai aparecer esse medo. Então a gente precisa aprender a lidar com ele, certo? Olha só esse livro aqui, ele chama Feel the Fear and Do It Anyway, né? Que seria mais ou menos, sinta o medo e faça de qualquer jeito, e faça mesmo, e vá em frente, entendeu? Não pare por conta do medo. Quem escreveu esse livro, não sei se ele tem em português, foi a Susan Jeffers. Olha o que ela diz. Então, todos sentem medo, certo? Então, olha o que ela fala. Se todos sentem medo quando se aproximam de algo totalmente novo na vida, e ainda assim muitos estão lá fora, apesar do medo, então devemos concluir que o medo não é o problema. Ora, faz sentido, né? Se todo mundo sente medo, eu sinto medo, você provavelmente também sente medo, todo mundo sente medo. Mas ainda assim tem pessoas fazendo, tem pessoas realizando os seus sonhos, tem pessoas colocando coisa inativa, né? Tem pessoas fazendo de tudo, apesar do medo. Então, logo, o medo não é um empecilho. O problema é quando a gente mantém esse medo. É o que ela diz aqui. Susan acredita que a verdadeira questão não é o medo em si, mas o fato de nós mantermos o medo, certo? Então, a gente pode enfrentar o medo numa posição de poder ou de desamparo. Se a gente, você concorda que os resultados vão ser diferentes, né? Se eu sinto medo, e todo mundo sente o medo, então primeiro, gente, olha, eu tô sentindo medo, não sou só eu. A gente já, né, dá aquela respirada, não dá aquele peso tão grande. Todo mundo sente. Agora, como que eu vou lidar com esse medo? Eu vou me desesperar, isso vai me fazer desistir daquilo que eu quero fazer, ou simplesmente eu posso ver aquilo numa postura de poder. Assim, então, sentir medo, no fundo, acaba sendo irrelevante, né, dentro dessa concepção. Então, medo, ele pode paralisar algumas pessoas e, por outro lado, para outras pessoas, elas podem superar, elas podem agir independente desse medo. E é isso que vai fazer, né? Venhamos e convenhamos. A diferença entre a gente viver uma vida frustrado, estagnado, ou viver uma vida de realização, que todos nós merecemos. Então, olha essa frase que legal também, da Marie Forleo, que eu adoro ela. Ela fala o seguinte: o medo não é o inimigo. Esperar até parar de sentir o medo é que é. Então, assim, tirar o foco de que é o medo que está fazendo a gente paralisar e entender que a nossa autorresponsabilidade, né? A gente esperar que esse medo passe, aí sim, isso é o inimigo de verdade, ok? E aí eu gostaria de trazer um exercício aqui pra gente, né? Já que a gente está falando tanto sobre medo, e esse é um exercício da Louise Hay, que também adoro ela, que ela fala o seguinte, ela trabalha muito com espelho, né? Ela vê muito o poder do espelho de você fazer o exercício. Aqui ela sugere que esse exercício seja no espelho, mas eu sugiro que você faça da forma que você se sinta mais confortável, ok? E o que ela sugere aqui? Para você pegar um post-it, um papel, um durex, colar ali no espelho e escrever o seguinte nesse papel: eu sei que você quer me proteger. Você está falando ali com o seu medo. Eu sei que você quer me proteger. Eu aprecio o fato de você me ajudar. Eu agradeço. Agora eu deixo você ir. Eu liberto você e estou segura. Aí você pega esse post-it, rasga esse post-it e joga fora, ok? Se você não quiser fazer ele no espelho, pega um papel, escreve, bota para fora, essa coisa de escrever, né, de botar para fora essa frase. Eu vou deixar essa frase aqui na descrição do vídeo, coloca ali. Depois que você ler, você pode rasgar, joga, bota na descarga, aperta a descarga, joga no lixo, onde você quiser, tá? A forma que você se sinta bem, para você sentir se livrando ali daquilo, para você encarar o medo do que você tem. É importante a gente identificar, a gente olhar e falar, olha, eu tô te olhando, entendo que você pode estar vindo aqui para querer me proteger, mas olha, tá na hora de você ir embora, né? Porque eu quero fazer o que tem que ser feito. E aí você faz esse processo de liberação, né? Trazendo para o físico, materializando esse medo, olhando para ele,
rasgando e se libertando, fazendo esse pequeno ritual. E aí, o que que eu sugiro você fazer também? Você pegar e ver esse medo que você tem. Vamos supor que o seu medo fosse de não ser capaz, né? Você pegar e escrever num papel: eu sou capaz, por exemplo. Ou eu estou com medo de não ter dinheiro, né? Estou com medo de passar fome, estou com medo, sei lá. Escreve: eu sou capaz de fazer dinheiro, eu sou capaz de ter ideias, soluções criativas, de criar projetos e de ser muito bem remunerada por isso, enfim. Coloque essa frase oposta nesse papel, ok? Então, você se liberta do seu medo, fazendo o exercício da Louise Hay, e o outro, você pega esse medo e coloca a energia contrária desse medo. Então, se o seu medo era de escassez, você vai fazer uma frase com uma energia de abundância. Ah, eu tenho medo de viver na escassez. Eu sou abundante, né? O universo tudo me provê. Enfim, a frase que faça sentido para você, contrário àquele medo que você tem. Porque se você ficar alimentando este medo, essa frase que te dá medo, vamos supor, medo da escassez, você está colocando mais energia. Tudo que a gente bota atenção, a gente bota mais energia. Quanto mais energia a gente bota nisso, mais aquilo cresce e mais aquilo vem para a nossa vida, certo? Então, tira o foco disso e coloca então no lugar essa frase positiva, essa frase empoderadora, fortalecedora para você. E aí leia todos os dias, coloque em algum lugar que você consiga ler, ou às vezes numa notinha no celular, um despertador no celular com a frase. Eu gosto muito de colar post-its, né, em espelho, em porta. Gosto de colocar alarme também com frases, você vê o que funciona melhor para você, ok? Então aqui a gente conseguiu ver um pouquinho mais de que o medo é algo natural. Todo mundo sente medo, tá? Você não está sozinho nessa jornada. Agora, a diferença é quando a gente se paralisa. Então a gente pode fazer uma escolha que apesar do medo, eu vou fazer, eu vou continuar, porque o inimigo mesmo, né, é quando a gente resolve se manter ali naquele medo, ok? Não permita mais que o medo te paralise. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessas dicas, que faça o exercício e se sentir à vontade, compartilhe aqui nos comentários. Vai ser um prazer poder escutar mais um pouquinho de você.